Vamos lá, continuando agora com a questão de número 3. Na questão 3 ele fala aí, aquela velha questão de referenciação, né, da função do pronome destacado. Ele destacou na linha 3 aí o este, tá vendo aí? Você está com o texto na mão, ele coloca, né? O plano quinquenal é um dos planos anteriores, se baseava principalmente em criar um país mais rico e tal, enquanto este enfatiza a criação de riqueza para a população. Pessoal, veja só. Este é um pronome geralmente utilizado como catafórico. Lembra? Catáfora é aquela forma de referenciação quando você mostra, logicamente, aí o referente, quando ele está explícito numa realidade textual, imediatamente aí, claro, dentro desse contexto, dessa realidade. Do ponto de vista da referência, eu tenho a referência anafórica e a catafórica, você sabe. A anafórica, ou anáfora, é aquele que retoma, se refere a algo que acabou de ser mencionado, já foi dito e tal anteriormente, tá? Catáfora é quando eu faço referência ao elemento que ainda vai ser mencionado, ainda será dito. Você vai esclarecê-lo, você vai apresentar, introduzir alguma coisa. Agora, ele fala aqui na letra C, você já viu, na letra C não, ele fala nas outras letras, ó. Anafórico, você já sabe qual é o papel anafórico, de referenciação anterior. Catafórico é aquele que apresenta algo. Aí tem uma coisa que me chamou a atenção aí, a letra C, deítico. Já ouviu falar nos deíticos? E na letra D, indefinido, expletivo. Vamos lá, vamos por etapas, olha só. Um pronome, ele pode ter a função deítica, um pronome é qualquer termo, tá? Ou pode ser um advérbio também. Vamos relembrar o que é um deítico? Pô, nunca ouvi falar nisso, na minha gramática não fala sobre isso, pessoal. Do ponto de vista do deítico, o deítico vem do grego deixis, né? A referenciação deixis, claro, é aquela que aponta para. Deixis significa apontar para alguém ou alguma coisa. Então, a referenciação deixis, ou ponto de vista do deítico mesmo aí, é quando uma palavra, um nome, um termo, uma expressão, aponta para um contexto extralinguístico, muitas vezes metatextual. Está na realidade paralela ao texto, naquele universo de interpretação, de construção de sentido do texto, mas não está diretamente expresso no texto muitas vezes. Está num contexto de subentendido, né? Quase de realidade metatextual, como alguns autores falam aí. Tá? Então, vou dar um exemplo para você de deítico, para você se ligar exatamente no que é isso aí, realmente, tá? Veja só. Lembra aquele surradíssimo poema de Gonçalves Dias? Você deve ter estudado literatura, para a literatura brasileira, romantismo, pronto. Vamos relembrar um pouco aqueles tempos de escola, olha só. Aquele fragmento que deu origem ao hino nacional, lembra? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Tem aquele negócio? Pronto. Vamos pegar só essa estrofe aí. Entenda o seguinte, para que você localize bem um deítico, que é exatamente esse elemento deixis, aí que faz referência, que aponta para algo numa realidade metatextual, nem antes nem depois do texto especificamente, né, mas para uma realidade fora do contexto mesmo, discursivo próprio, o que é que você vai analisar? Se eu digo assim, o poema Canção do Exílio foi escrito por um autor romântico no Brasil, né, no século XIX, chamado Gonçalves Dias. Gonçalves Dias era um poeta e tal, vivia a vida dele por aqui, aquele negócio todo, se apaixonou por uma jovem chamada Ana Amélia e tal, frustrou-se, não deu certo, a família não queria, o cara se invocou, era uma jovem, sei lá, de 15 anos mais ou menos. Aí ele ficou aborrecido, ele era mestiço, foi vítima de preconceito, se aborreceu, se abusou, foi-se embora, foi para a Europa, foi para Portugal. Para um exílio voluntário em Portugal. Frustrado, tudo aqui me lembra a mulher, não quero saber mais não, vou deixar jogar tudo pro alto, vamos embora. Pronto. Então ele foi para um exílio voluntário, eu quero ir para lá, eu quero desoplar, passar um tempo lá. Passou 14 anos em Portugal. Professor, por que você está falando isso? Eu não estou entendendo onde é que você quer chegar com essa história aí. Simples. Você conhece, lá em Portugal, quando ele estava tomado de saudade do Brasil, tomado de saudade da pátria, da terra distante, aquela coisa toda... Aí ele, num ato, num espasmo de inspiração e tal, tomada de inspiração, ele escreve os versos, o poema inteiro aí, no caso de Canção do Exílio. Então note, ele é um poeta brasileiro, estava no exílio voluntário em Portugal, aquela coisa toda. Aí ele escreve, minha terra, preste bem atenção, ele escreve assim, minha terra tem palmeiras. Minha terra, que terra? Entendeu? Brasil. Mas em momento algum no poema, em momento algum nesses trechos, nessa estrofe, ele faz uma referência direta ao Brasil, uma referência indireta. Quando ele diz, minha terra tem palmeiras, você que conhece o contexto sociocomunicativo de construção do poema, que eu acabei de mostrar para você, explicar para você qual foi, aí você sabe, não, quando ele diz aqui minha terra, ele remete, ele aponta para o Brasil. Essa expressão, minha terra, é um deítico. Está entendendo o que é um deítico aí? Minha terra aponta para o Brasil.
não há referência direta no texto, ele não está lá referenciação direta mesmo, mas ele aponta para, ele se refere indiretamente. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam. Aqui onde? Entendeu? Ele não estava em Portugal? As aves que aqui gorjeiam. Veja, eu agora tenho um advérbio de lugar funcionando como deítico. Entendeu a diferença? Advérbio de lugar funcionando como deítico. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Lá onde? No Brasil. Então veja, só nessa estrofe que eu acabei de falar para você, você tem 3 deíticos, 3 exemplos de vocábulos e expressões aí que funcionam como deítico. Então a FGV trabalha muito isso, está nessa questão de linguística textual, a parte de referenciação, anáfora, catáfora, deítico, se ligue nisso. Esses termos não são tão novos assim, mas você certamente não procurou, não deve ter visto aí nas gramáticas comuns isso. As gramáticas não mencionam. Você quer saber de concordância, regência, crase, essa coisa toda, entendeu? Então essa referenciação deixis é imprescindível, gente. Você tem que se ligar muito nessa história, tá? Deítico, uma palavra que aponta para um contexto metatextual. Então veja, ele coloca aqui, né? A grande diferença do 12º plano quinquenal é que os planos anteriores se baseavam principalmente em criar um país rico, enquanto este enfatiza a criação de riqueza para a população. Este quem? É interessante, né? No contexto da fala do vice-secretário, o pronome destacado no trecho acima tem valor. O gabarito oficial deu como letra C a resposta certa. Deítico. Bem que interessante. A grande diferença do 12º plano quinquenal é que os planos anteriores a esse aí se baseavam principalmente em criar um país rico, enquanto este qual? Entendeu aquela velha história do deítico? O que aconteceu com o deítico aí? Marcelo, mas olha, enquanto este, eu não estou falando do mais próximo não aqui, do que ele está falando aí de um país rico e tal, não. Mas como é que eu vou saber se ele não está retomando o mais próximo? Porque você não tem aí uma oposição, este e aquele. Se você tivesse uma oposição este e aquele, você poderia pensar que este é o mais próximo. Mas note, este é o plano quinquenal de que ele está falando. Poxa, mas a referência está dentro do texto, não está fora. Por que eu posso imaginar que isso aí também é um deítico? Está apontando para o plano. Agora, está muito mais como anafórico, né, um papel do pronome este, exercendo uma função anafórica do que deítico. Então essa questão aí está meio capenga, vamos dar uma olhada nas alternativas aí, veja aí. Olha só. Ele coloca a referência, coloca o texto aí, e depois diz para você, pede para você analisar isso aí. Gente, ó, vamos olhar para o texto que fica mais fácil. Ele diz, a grande diferença do 12º plano quinquenal, veja, esse 12º plano aqui, beleza, maravilha, né? Ele está colocando, e depois diz assim, é que os planos anteriores se baseavam principalmente em criar um país rico, enquanto este qual? O 12º plano quinquenal. Observe, gente, que aqui eu não uso o pronome esse, retomando o que está antes. Eu uso o este, que é exatamente o objeto de que trata o texto. É como se o texto fosse falado, fosse construído desta forma. Este não está simplesmente tomando como referência esse trecho aqui, mas a estrutura como um todo. Agora confunde o candidato totalmente, né? Porque assim, se o deítico ele aponta para alguma coisa, geralmente uma realidade metatextual, aqui eu não tenho uma metatextualização porque a referência está dentro do plano aqui. Agora, claro, ele está colocando o seguinte, este tem vários referentes possíveis, né? Teoricamente, supostamente. Né? Não, mas pode ser país rico, que é masculino singular. Eu posso estar colocando o 12º plano. Como é que eu vou saber qual dos dois? Gente, ele diz que a grande diferença deste para os anteriores é que eles se baseavam nisso, enquanto este enfatiza a criação. Se os anteriores se baseavam no país rico, este enfatiza a criação de riqueza para o povo. Entendeu a diferença? Este plano. Agora, assim, a banca deu como gabarito oficial a letra C de casa, a gente faz uma certa ressalva aí, né? Porque o aluno que marcasse o anafórico poderia dizer, poxa, mas o eixo não tem função anafórica, ele não está se referindo a algo que já foi, eu concordo com vocês, plenamente. Tá? As referências clássicas do deítico aí, quando se observa a função deixis, é quando ele aponta para algo que necessariamente não está no mesmo contexto de parágrafo. Tá? Então a gente faz essa ressalva na questão 3 aí, que realmente teve esse problema, esse inconveniente em relação à função deítica, à função deixis de uma palavra, de um termo aí. Tá? Mas eu citei para vocês essa questão da Canção do Exílio aí, do poema, exatamente para você ter uma noção do que seria realmente um deítico, né? Propriamente falando.
tá? Ok? Então sempre aponta para. É claro que esse este está apontando para, né, o segundo, 12º plano em relação a esse aqui, mas esse apontamento aqui ele é muito sutil, né? Ele não é simplesmente anafórico, né? Não é um pronome substituindo um termo completo, né? Totalmente aí. Então, realmente, os alunos que confundiram marcar anafórico, eu não me espanto, não. Eu brigaria com recurso nessa função aqui, seguramente. Eu entraria com recurso na questão 3 e tentaria justificar o porquê esse elemento assim não ter função, ser dito que não tem função anafórica. Seguramente os candidatos aí têm aquela velha história, aquela velha condição de reivindicar seguramente. Por que não anafórico, né? Por que não? Estou escrevendo aqui. Ok, exatamente para contestar esse negócio. Beleza, mas vamos lá, tranquilo. Deixa a função deixa aí, pelo menos fez referência, fez um apontamento, tudo bem. Deixa quieto. Vamos lá, questão de número 4. Cabe recurso, hein? Questão 3. O sexto parágrafo em relação anterior apresenta olha só, o sexto em relação anterior. Você sabe, vou contando aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Um estudo do centro. Pronto, sexto parágrafo é esse. O sexto parágrafo em relação ao anterior apresenta o quê? O que você acha? Olha só. Quando ele diz aí, um estudo do centro de distribuição de renda, ele fala aí, renda e pobreza da Universidade Normal de Pequim mostra que 10% mais ricos ganharam 23 vezes mais, os mais pobres eram assim. Em 98, eles ganhavam apenas 7,3 vezes mais. Note que a desigualdade não era tão grande. Tá, mas em relação ao anterior, ele está falando aí, né, George? Vê. Quando ele coloca aí, o sexto parágrafo em relação ao anterior apresenta o quê? Comprovação? Ele comprova o que está no primeiro? Não, mas será que não? Exemplificação, oposição. Pessoal, olha só. Nesse contexto aí de apresentação, ele está falando aí, os dados. Apesar do elevado crescimento, vamos ver o parágrafo anterior. Apesar do elevado crescimento das últimas 3 décadas ter tirado 500 milhões de pessoas da pobreza, a segunda maior economia do mundo ficou bem mais desigual. Note, no parágrafo anterior, ele fala em desigualdade. Sim, mas se ficou mais desigual. Aí nos parágrafos seguintes ele diz o quão desigual ficou essa política. Ele entra nos números. Como assim ficou mais desigual? Por que ficou mais desigual? Quer ver? Vou provar. Nos últimos tempos, tantos os 10% mais ricos, percebeu como dado que ele apresenta aí? Então note que no parágrafo seguinte, ele escancara esses dados a título de comprovação. Veja aí. A resposta certa é a letra A, claro, porque ele comprova com números, com o estudo desse centro de distribuição da Universidade Normal de Pequim, ela comprova que isso que ele falou realmente é verdade. Ela não dá como exemplo, né? Porque se ele está dizendo que aumentou a desigualdade, ele vai comprovar que a desigualdade foi de tantos por cento. Não é questão de um exemplo, porque esse é o único, né? Se ele está falando de desigualdade, ele está mostrando, por exemplo, em relação ao rico e pobre, claro. Oposição, contraste, ela nega? Não. Para um parágrafo está em oposição em relação ao outro, está em contraste, né? Ele nega o elemento anterior aí. Ressalva. Ressalva muitas vezes é aquele destaque que se faz em relação a alguma coisa, muitas vezes até em função negativa, né? Você fazer uma ressalva, uma exceção, uma coisa, um aviso, um alerta, né? Explicação, o termo já diz tudo, ele não está explicando. Ele simplesmente tem a título de comprovação mesmo. 500 milhões da pessoa, o mundo ficou bem mais desigual, quer ver? Um estudo mostra que 10% foi isso, em 98 a realidade era outra. Então note que ele faz um paralelo entre 2007 e 98. Está vendo aí? Se ele apresenta um número de 2007 e depois faz um paralelo com o de 98, ele está comprovando que isso realmente aconteceu. Ele pega o estudo de uma universidade normal e usa esse estudo para provar, de 98 a 2007 variou em tantos por cento. Então ele comprova isso numericamente, certo? Uma coisa que eu esqueci de comentar, a aula está acabando, mas eu vou comentar a questão anterior. Você deve ter dito, poxa, senti falta disso. Eu não expliquei o que é indefinido e expletivo nas letras D e E, não foi? Sentiu falta? Pronto, olha aí. Indefinido, o pronome indefinido é aquele valor indeterminado. Não tem papel, função específica, né? Pode estar enquadrado no grupo dos pronomes indefinidos ou não tem uma função específica na frase. A gente sabe que o este tem, de referência. Letra E, expletivo, pessoal. Quando ele diz o valor expletivo, é um valor de realce. Um valor expletivo é um valor de realce, de reforço, de ênfase. Nós fizemos o trabalho. Nós é que fizemos o trabalho. Nós é que fizemos. A expressão é que dá mais ênfase ao contexto aí, ao discurso. Então, a partícula expletiva ou de realce. Aí ele está dizendo que houve função expletiva, pessoal. A função expletiva geralmente é exercida pela palavra que ou pela palavra se.
Essas duas palavras, que e se, são campeãs aí em relação à função expletiva. Partícula expletiva de realce, tá certo? Então não tem nada de função expletiva, função de realce, não tem nada disso aí não. Esclarecido aí? Ah, ok. Bom, questão 4, portanto, resposta certa, letra A. Na próxima aula a gente continua, ok? Até lá.